Haha! Vamos dar sequência. Mais uma vez, dicas para a tua prova da FAPEX. Vem comigo. Vamos lá? Agora nós vamos falar de um outro tema que sempre vai estar na prova da FAPEX. Pelo amor de Deus. Globalização. É, moleque doido. Presta atenção. Globalização. O outro tema. Blocos regionais. Isso não cai, despenca na prova, despenca na prova. Vamos lá. Globalização, que é o primeiro tema. Cuidado, se eu for ver globalização, eu tenho que estar atento ao quê? Eu tenho que lembrar que a globalização é um fenômeno que começou há muito tempo. Se você olhar a globalização, hoje a globalização, ela passou por três etapas. Ela passou por três etapas. E dessas três etapas, nós estamos vivendo hoje, né? A primeira etapa vem com o quê? Com as grandes navegações. Grandes navegações. Essa seria a primeira. A segunda etapa vem com o quê? Com a Revolução Industrial. A primeira, lá no século XVIII. E a terceira etapa, ela vem depois, no pós-Segunda Guerra Mundial. Tá, só lembrando que para Milton Santos, deixa eu melhorar aqui o I, tal, Milton Santos, ele só considera globalização depois da Segunda Guerra Mundial, levando em consideração um ponto importante. Olha só, para Milton Santos, a globalização, ela é assim, ela é fábula, ela é perversa, ou ele poderia ser com uma outra globalização. Fábula, aquela ideia de que todo mundo pode ter as coisas, e não é assim. A perversidade é porque é realmente a vida como ela é, né? Você quer ter, mas não é todo mundo que pode ter, e ela não está igual para todo mundo. E um terceiro ponto, que seria a visão do Milton, uma globalização mais justa. Bom, isso é a globalização. Vamos agora ver os blocos regionais. Para blocos regionais, o que eu tenho que estar atento? Olha só, para blocos regionais eu tenho que estar atento também que ele possui etapas. As etapas dos blocos regionais, assim como você tinha etapas na globalização, você também tem etapas para os blocos regionais. Você tem uma primeira etapa que são as ZLCs, que é a Zona de Livre Comércio, uma segunda etapa que é a UA, União Aduaneira, uma terceira etapa que é o MC, Mercado Comum, e uma quarta etapa que nós vamos chamar, né, de UEM, União Econômica e Monetária. Basicamente é isso aí. Vem comigo. Então agora vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Ó, uma zona de livre comércio, ela tem livre circulação de capitais, serviços, mercadorias. Beleza? Se ela virar uma união aduaneira, uma UA, ela vai ter tudo isso, que é livre circulação de capitais, serviços e mercadoria, mas acrescenta a tarifa externa comum. Se ela avançar para mercado comum, ela tem livre circulação de capitais, serviços, mercadorias, uma tarifa externa comum, ou seja, tudo que tem daqui para trás, só que ela acrescenta livre circulação de pessoas, que é o que não tinha aqui nem aqui. Se ela virar uma união econômica monetária, ela tem tudo isso aqui, ou seja, tem livre circulação de capitais, serviços, mercadoria, pessoas, uma tarifa externa comum e acrescenta-se a moeda única. E aí você tem um bloco completinho, ok? Essa é a lógica dos blocos. Por exemplo, a Zona Livre Comércio, o NAFTA, o bloco americano, a União Aduaneira. Dos 10 países do Mercosul, 5 deles estão em União Aduaneira, que é o Brasil, a Argentina, Uruguai, Paraguai e a Argentina. Então, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, e Venezuela. Tinha esquecido da Venezuela. Legal. Para mercado comum, você tem a União Europeia, aqueles que não aderiram ao euro, tá ok? E os que aderiram ao euro, dos 28 países, você tem 18 que aderiram ao euro, você tem aqui a União Econômica e Monetária, ok? Então, fechamos com isso essa partezinha falando de globalização e blocos regionais. Bom, para encerrar nossa conversa, volta mais um pouquinho aqui, eu quero acrescentar só mais uma coisinha. Quando fala de globalização, é importante que você lembre das 3 revoluções industriais. Lembrando que a primeira delas é a primeira revolução industrial, seguida depois de uma segunda revolução industrial. Então, nós temos 2. E agora a terceira revolução industrial, ela tem alguns pontos importantes. Por exemplo, essa daqui, ó, século XVIII. Essa daqui, ó, ela só vai ser no século XIX.
e essa daqui ocorrerá no século XX. Século XX. Importante lembrar o seguinte, olha só, vem comigo, vamos prestar atenção. A primeira Revolução Industrial, ela ocorre 1760, 70, invenção da máquina a vapor, né? O cara sai do campo, vem para a cidade, uma coisa meio descontrolada, é a indústria surgindo. Na segunda, não. Você já vai ter o quê? Uma maior organização do espaço. Isso aqui, ó, é o quê? Segunda metade do século XIX, 1850, 60. Aí você já vai ter o uso vamos colocar, do petróleo, que, por exemplo, na primeira foi o carvão. Aqui você já tem o petróleo como elemento, a indústria automobilística, sendo que na primeira era têxtil, aqui você já tem a automobilística. Isso é importante. E aqui você tem o Fordismo, que é o que caracteriza a divisão do trabalho, produção em série, repetição, apareceu isso, especialização é segunda. Na terceira, ela ocorre no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, e ela é conhecida também como Revolução Técnico-Científica Informacional. Eu acho que aí já disse tudo, é a revolução da alta tecnologia, aquela coisa toda. E detalhe, ela coincide com a terceira etapa da globalização, que é a que nós estamos vivendo. Pronto, fechamos então esse bloco e até a próxima. Ó, de olho em você, presta atenção. Obrigado.